Olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Portugal. Hoje vamos falar sobre a sexta jornada da Liga Portuguesa. Ainda falta jogar o Benfica Rio Ave, que será jogado na terça-feira à noite, jogo em atraso da primeira jornada, mas penso que já temos informação suficiente para discutir e falaremos depois do jogo entre o Benfica e o Rio Ave no vídeo de antevisão para a jornada 7. Como sempre, vamos começar por olhar ao 11 da jornada. O 11 é o que podem ver neste momento no ecrã. Um, Temos o Renan na baliza, que para além de uma clean sheet, um, passou um mau bocado contra o Tondela e acabou por fazer muitas defesas, fazendo aqui 4 pontos em defesas. Temos depois o Otamendi que teve uma assistência, que eu penso que tenha sido quando ele ganhou o penalti, porque as duas outras assistências são do Pavlidis. Clean sheet, pontos de bónus defensivo. Popovic com um golo marcado pelo Aroca. O Real P também com um golo marcado e pontos de bónus defensivo, apesar de ter levado um amarelo. E o Chape conseguiu 8 pontos com clean sheet e pontos de bónus defensivo. O Dedic e o Bebeto do Tondela também fizeram 8 pontos, mas de facto não havia espaço aqui para todos na equipa. Depois no meio campo temos o Gabri Veiga que contribuiu para todos os golos do Porto. Ele é relativamente caro, com 8 milhões, mas já tem 4 contribuições para golo em 5 jogos completos, ainda que e não são completos na realidade, ele foi substituído bastante cedo em dois deles. Mas já tem 4 contribuições para golo em 5 jogos que jogou, ainda que 4 tenham vindo deste último jogo em que ele praticamente resolveu o jogo sozinho, duas assistências e depois ainda fechou o marcador. Depois temos o Trincão, que tem duas assistências porque ganhou dois penaltis, clean sheet, pontos de bónus ofensivo. O MT, que marcou o gol da vitória do Santa Clara portanto, conseguiu aqui uma pontuação alta de 9 pontos. Temos também o Livolan, que para além dos pontos de bónus ofensivos e defensivos, marcou de penalti, um penalti que ele também ganhou, ele não ganha assistência por isso, mas o penalti foi ganho e marcado pelo Livolan. Depois, o Sudakov, que abriu o marcador para o Benfica contra a AFS e de facto aparece aqui com o golo, sendo esse o golo da vitória. E finalmente o Pavlidis, que marcou e assistiu duas vezes e até agora foi o melhor jogador da jornada. O Pote e o Soares fizeram também 8 pontos. Eles não estão na equipa porque. Bem, o Pote não poderia estar porque não dá para 6 médios. O Soares fez a mesma pontuação que o Bernardo Chapo, mas queria deixar a nota relativamente a esses dois jogadores também. Sobre os jogos desta jornada, os grandes tiveram jogos relativamente tranquilos, três vitórias e estão agora os três nos três primeiros lugares da liga. O Benfica com um jogo em atraso que pode permitir ultrapassar o Sporting já na terça-feira. Recorde-se que a derrota do Sporting foi, no entanto, contra o Porto, e o Benfica ainda não jogou contra nenhum dos outros dois. O primeiro jogo foi o Rio Ave Porto. Esta recepção não correu muito bem ao Rio Ave. Sofreram dois golos a abrir o jogo em 13 minutos. Duas bolas paradas, dois cantos batidos pelo Gabri Veiga, que um, assistiu o Pablo Rosário e o Samu para fazer o 2-0. Obviamente que um Porto com tantos recursos a ganhar 2-0 acaba por ter um jogo muito tranquilo em Vila do Conde. E na segunda parte depois o Gabri Veiga fechou mesmo o marcador
e obviamente ele é o destaque deste jogo, sem qualquer dúvida. O Clayton saiu muito cedo, não foi assim tão cedo, mas saiu aos 65. Acho que o treinador acabou por desistir um bocadinho do jogo e começou a preparar o jogo com o Benfica, digamos assim, numa altura em que já era muito difícil ao Rio Ave voltar ao jogo. Como podem ver, a nível de golos esperados, o Porto merece completamente esta vitória. 6 grandes oportunidades contra 0 do Rio Ave. Não teve muita história, o marcador ficou definido relativamente cedo e o maior destaque é mesmo a tranquilidade com que o Porto tem resolvido cada jogo. Depois, a abrir o dia de sábado, tivemos um jogo de loucos entre o Nacional e o Aroca. Um jogo que teve dois penaltis, dois expulsos, um golo aos 89. A primeira parte teve muito menos ação do que a segunda. Tem ali um penalti logo a abrir que o João Valido defendeu. E depois, na segunda parte, aí sim, houve bastante mais ação. Aqui a estatística diz que o Nacional tem muito mais golos esperados. A verdade é que eles têm aproximadamente um golo e meio, que são dois penaltis, e de facto acaba por enviesar bastante esta estatística. Um, o Aroca provavelmente ganha com alguma sorte, de facto, especialmente num jogo em que cometem dois penaltis e num jogo em que o João Valido sai mesmo como homem do jogo. Ele é o meu destaque do lado do Aroca. Do lado do Nacional, o destaque tem que ir para o Chucho Ramírez. Falhou um penalti, é verdade, e teve um gol anulado também, mas a verdade é que essas três grandes oportunidades do Nacional foram todas, ou ele foi o protagonista de todas as oportunidades. Portanto acaba por ser mesmo o jogador mais interessante para a Fantasy, especialmente numa posição em que parece difícil encaixar jogadores dos três grandes. Pode ser uma alternativa, possivelmente, a um jogador como o Schettino, como o Clayton, como o Maresi, e é mesmo ele o meu destaque. Ainda à mesma hora tivemos a recepção do Santa Clara ao Alverca em São Miguel, nos Açores. O marcador foi aberto aos 9 minutos pelo Serginho de penalti e o Alverca conseguiu empatar pouco depois, aos 19 minutos. Mas a partir daí só se viu praticamente o Santa Clara a tentar chegar à vitória. E acabaram mesmo por conseguir fazê-lo aos 90 mais 7 pelo MT na cobrança de um canto, se não me engano. Os meus destaques neste jogo, do lado do Alverca, vão para o Lincoln, um por ter marcado, outro por ter saído lesionado, portanto estejam atentos às notícias de antevisão da jornada 7 para ver se é um jogador que faz sentido manter na equipa ou comprar, se não o tiverem. Do lado do Santa Clara, acho que nenhum jogador merece particular destaque, mas foi um jogo muito competente coletivamente, em que foram claramente superiores e é uma vitória completamente merecida por parte desta equipa. Ainda no dia de sábado, o Benfica foi à Vila das Aves vencer o AFS por 3-0. Foi a estreia do Mourinho como treinador do Benfica. O Benfica teve algumas dificuldades na primeira parte até desbloquear o marcador. Marcaram um golo pelo Sudakov numa recarga ao seu próprio remate, já nos descontos do primeiro tempo. E depois, na segunda parte, o Pavlidis ampliou o marcador de penalti, um penalti contestado, e eu de facto também tenho algumas dúvidas que tenha mesmo sido falta. Penalti marcado, Pavlidis marca o golo e depois o Pavlidis assiste o Ivanovic para fazer o 3-0. O jogo, como tinha dito, na primeira parte foi um bocadinho difícil para o Benfica, mas depois, na segunda parte, acho que o Benfica fez por justificar este resultado. A AFS
tem muitas dificuldades, não tem argumentos para um jogo deste calibre. Na primeira parte deram muito boa conta de si, mas depois na segunda parte acabou por ir tudo por água abaixo. O Rafael Barbosa voltou a ficar no banco, tal como o Aderlan, e do lado do Benfica destaque para o jogo ter sido um 4-4-2. Podemos ver aqui as posições médias dos jogadores do Benfica. Se não me engano, a Goal Point chamou-lhe um 4-4-2 losango. E de facto foi um sistema um bocadinho diferente. Foi uma vitória relativamente tranquila, ainda assim. O meu destaque vai para o Sudakov, que se mostra como uma grande contratação até agora. Obviamente, ele tem muito poucos minutos. E de forma geral, tanto o Pavlidis como o Ivanovic estiveram muito bem. O Ivanovic apareceu muito na primeira parte, acabou por falhar muito também. E depois na segunda parte lá conseguiu o seu golo, e o Pavlidis marca um golo de penalti, é verdade, mas tem também duas assistências. Ele continua a provar que é um jogador muito forte na nossa liga. Tivemos para terminar o dia de sábado o derby do Minho entre Vitória e Braga. Um jogo que o Braga provavelmente merecia ter vencido. Se olharmos aqui para as posições médias em campo, percebemos que o Braga esteve instalado no meio campo adversário durante grande parte do jogo. Um, a nível de golos esperados, parece parecido, porque o Vitória teve um penalti que foi desperdiçado pelo Nelson Oliveira no final da primeira parte, mas se tiramos daqui o penalti, de facto, percebemos que o Braga dominou bastante. Mais bola, mais remates, mais grandes oportunidades. A única do Vitória foi mesmo o penalti. O gol do Vitória acaba por surgir num remate fora da área, empatando um jogo que tinha o marcador aberto há 5 minutos com um gol do Fran Navarro. E o Braga de facto tentou ir atrás da vitória, mas nunca o conseguiu. Mérito para o Vitória, que consegue aguentar este empate contra uma equipa que neste momento tem mais argumentos e está numa posição financeira mais forte do que o Vitória. Os meus destaques estão muito relacionados com as lesões. Um é o regresso do Ricardo Horta após lesão, e já fez um jogo bom. E o outro destaque do outro lado é o Gustavo Silva, que se lesionou neste jogo, e ele tem sido, para mim, o jogador mais perigoso deste Vitória. Espero que não seja uma lesão grave e que esteja de volta o quanto antes. No domingo, o Tondela recebeu o Estrela no seu estádio e fez bastante para tentar vencer este jogo. Podemos ver aqui 17 remates contra 8. Se olharmos para a posição média dos jogadores, novamente percebemos que o Estrela passou grande parte do jogo com um bloco relativamente baixo a defender esta superioridade do Tondela, mas a verdade é que não fizeram, nunca conseguiram abrir o marcador, não tiveram propriamente oportunidades escandalosas falhadas, mas tiveram algumas oportunidades e fizeram bastantes remates à baliza. O Renan Ribeiro faz 8 defesas e acaba por ser considerado o homem do jogo. Esse é o meu destaque do lado do Estrela. Do lado do Tondela, o meu destaque vai para o facto de que o Tiago Manso ficou no banco. Ele acabou por entrar bem no jogo, como podem ver, tem uma boa classificação, mas era um dos jogadores que considerávamos comprar com um orçamento 4.0, bater penaltis no Tondela, e acabou por ficar no banco, que não abona muito a favor de comprar
este jogador. Às 6 da tarde, o Gil Vicente recebeu o Estoril em Barcelos, venceu o jogo de forma bastante tranquila, mais bola, mais golos esperados, grandes oportunidades, mais remates. A posição média dos jogadores podemos ver, temos um jogador do Estoril no meio campo ofensivo, basicamente os outros jogadores estiveram a defender o jogo todo. Foi uma exibição muito boa do Gil Vicente, mais uma. Eles estão a fazer uma campanha que acho que os vai levar a lugares europeus, se continuarem assim, certamente, porque neste momento estão em quarto lugar. Um, e os meus destaques vão novamente para o Luís Esteves, que ganhou o penalti que abriu o marcador. O Pablo marcou esse penalti. O segundo golo foi uma assistência do Gustavo Varela para o Joelson. Do lado do Estoril, chamar a atenção que o Pedro Carvalho voltou a ficar no banco e, portanto, não deve ser uma opção a considerar nessa equipa. O Gil volta a conseguir também uma clean sheet que é digno de nota e tanto o Conan como o El Dimbi parecem ser muito boas opções para a Fantasy. E às 8h30, a fechar o domingo, tivemos a recepção do Casa Pia Alfa Malicão, no estádio de Rio Maior. Foi um jogo que o Famalicão de facto teve mais oportunidades, mas não foi propriamente um jogo que tenham dominado por aí além. Podemos ver aqui o posicionamento dos jogadores é idêntico dos dois lados. Um, o número de remates também é idêntico dos dois lados, apesar de que o Famalicão conseguiu criar oportunidades bastante mais perigosas para a baliza do Casa Pia. Eles dominaram mesmo. A primeira parte foi dominada pelo Famalicão. Podemos ver aqui mais bola, mais remates, mais grandes oportunidades. Infelizmente para eles não conseguiram nunca abrir o marcador e só o fizeram depois aos 47 minutos pelo Real P. No entanto, o Casa Pia acabou por crescer um bocadinho no jogo na segunda parte. Podemos ver aqui pelo gráfico que o Casa Pia depois acabou por subir bastante neste jogo. Só conseguiram marcar aos 88 o empate num penalti que foi ganho e marcado pelo Livolan. Mas de facto é um empate com um sabor agridoce para o Famalicão, que tinha condições para vencer este jogo e não o conseguiu fazer. E neste momento já levam dois empates e uma derrota, portanto não está a ser a campanha mais fácil para o Famalicão. Ainda assim estão à frente de Braga ou Vitória, por exemplo. Portanto, também não é nenhum pesadelo. O Casa Pia consegue um bom resultado contra uma equipa que tem provavelmente mais argumentos do que eles. O meu destaque vai mesmo para o Livolan, que ganhou e marcou o penalti, ainda que o Cassiano já não estivesse em campo nesta altura. O último jogo da jornada chega-nos na segunda-feira, apenas devido ao calendário europeu do Sporting, que tinha jogado com o Kairat na quinta. Um jogo que foi dominado de forma avassaladora mesmo por parte do Sporting. O Sporting ganha 3-0. Só conseguiram abrir o marcador aos 76 minutos e de penalti, e depois só ampliaram o resultado aos 90, novamente de penalti, e aos 94. Mas a verdade é que podemos ver, o Sporting teve muito mais bola, 4.65 golos esperados, mesmo com dois penaltis. Aqui seria aproximadamente 3, ou sem os dois penaltis, contra 0.16 do Moreirense. 8 grandes oportunidades, que são mais grandes oportunidades do que o Moreirense teve remates. O guarda-redes do Moreirense acabou por ser o homem do jogo, apesar de ter sofrido 3 golos para se demonstrar aqui o quão dominador o Sporting foi. E ele foi mesmo o jogador mais do Moreirense hoje. Até relativamente estranho, porque ele não é o guarda-redes titular, o guarda-redes é o Caio Seco.
O treinador Vasco Costa confirmou que foi uma opção técnica, um bocadinho surpreendente, mas ele de facto justificou a aposta. Do lado do Sporting, o De Basto fez um jogo muito bom, criou bastantes oportunidades. O maior destaque provavelmente é mesmo o Trincão, que ganhou os dois penaltis. O Soares marcou o primeiro, o Pote marcou o segundo, e depois destaque também para o Ioannidis, que ainda conseguiu estrear-se a marcar com uma assistência do Alisson. Jornada relativamente tranquila para o Sporting. Demorou para abrir o marcador, mas estiveram sempre muito por cima do jogo e vão justificando aqui o segundo lugar, que podem vir a perder para o Benfica durante o dia de terça-feira. Sobre a minha equipa, nesta jornada eu consegui 84 pontos, portanto mais 30 pontos quase do que a média de pontuação da jornada, em grande parte pela utilização do bónus Heróis Emprestados. Ainda assim foi praticamente metade da minha pontuação até agora, também só tinham existido duas jornadas antes disto, a 4 e a 5. Subi 20 mil lugares na classificação geral, aproximadamente. Um, Obviamente, em parte devido a este bónus, mas também acho que existe algum mérito em utilizar o bónus corretamente e esta jornada tudo indicava que seria a jornada correta para utilizar ou o Heróis Emprestados ou o Dois Capitães e foi algo que eu fiz. Depois, a nível dos jogadores que eu trouxe para esta jornada com heróis emprestados, podíamos fazer a equipa de novo, basicamente, apenas para uma jornada. E eu, com a dupla jornada do Benfica e do Rio Ave, trouxe 13 jogadores destas equipas, 3 do Rio Ave, 11 do Benfica. Não estava à espera que nenhum dos jogadores do Benfica fosse substituído por não jogar, mas queria ter uma garantia caso isso acontecesse e daí ter selecionado estes jogadores e depois o Tuaiz e o Maresi acabam por ser selecionados muito pelo orçamento. Na minha opinião, o bónus foi bastante bem empregue nesta jornada. O Benfica já vai com uma clean sheet que basicamente me pontuou só na defesa mais de 30 pontos. E depois na frente de ataque o capitão foi escolhido na perfeição, foi o jogador da jornada mesmo, portanto nada a apontar também. Eu tinha decidido utilizar o Sheldrup em vez do Enzo, porque o Enzo poderia ficar fora do jogo do Rio Ave se tivesse visto cartão amarelo, não viu, e portanto eu acredito que ele vai voltar a ser titular. E infelizmente o Sheldrup não jogou porque o Ivanovic foi titular num 4-4-2. Veremos se ele consegue a titularidade agora para terça-feira. O André Luiz tem dois jogos complicados. Jogou contra o Porto, vai jogar contra o Benfica e, portanto, possivelmente acaba mesmo por não conseguir contribuir para nenhum golo. Mas também me dá alguma segurança caso o Rio Ave marque e limpe a clean sheet dos jogadores do Benfica. Possivelmente ele poderia estar envolvido. Veremos o que é que acontece. Obviamente que isto vai mudar muito ainda com o jogo que falta, mas eu acho que, tendo em conta a média de pontuação que está aqui e a minha média de pontuação, significa que muitos destes treinadores não utilizaram o bónus e, portanto, eu poderei ter alguma vantagem porque basicamente tenho 11 jogadores que ainda vão jogar mais um jogo, é quase como se tivesse uma jornada extra. Portanto, acredito que ainda consiga subir alguns lugares. Seria bom para mim que o Sheldrup fosse titular, mas mesmo que não seja, acho que valeu a pena esta utilização, especialmente tendo em conta a jornada do Pavlidis, do Sudakov e depois as clean sheets. Mas outra clean sheet e mais um jogo igual era perfeito. Sobre o resultado desta jornada até agora, é tudo o que tenho para dizer. Depois, na antevisão, damos uma nova vista de olhos ao que aconteceu neste jogo entre o Benfica e o Rio Ave.
Vamos olhar para os meus planos para a jornada 7. Sobre a próxima jornada, eu tenho basicamente duas opções na minha cabeça, aproximadamente 60-40, a percentagem de aqui a probabilidade de acontecerem, sendo que a opção com maior probabilidade é utilizar uma transferência, vender o Miguel Nóbrega, comprar outro jogador de 4.0. A segunda possibilidade é utilizar o wildcard, porque a minha equipa tem alguns problemas. O Pedro Carvalho não é titular, ou pelo menos não é titularíssimo. O Miguel Nóbrega não é mesmo titular, tal como o António Machado, e o Guitane também não é titularíssimo. Portanto, eu tenho 4 jogadores com dúvidas de minutos que são demasiados para ter numa equipa, e a ajudar à festa tenho o Alberto Costa lesionado. Eu consigo fazer um 11 ao vender o Miguel Nóbrega e colocar aqui um defesa. Consigo provavelmente fazer um 11 de titulares, porque eu acho que o Guitane deverá ser titular no próximo jogo. Um jogo difícil contra o Sporting, mas permitiria-me avançar sem a utilização do bónus. Se utilizasse o wildcard, eu faria algo deste género. Podem ver aqui um rascunho para o que eu consideraria uma equipa do wildcard nesta jornada, com a entrada do Diogo Costa pelo Ornicek, com a entrada do Dedic pelo Alberto Costa e depois Bernardo Chapo e Alimbi por Miguel Nóbrega e Pedro Carvalho. Dois defesas de 4.0 que têm pontuado bastante até agora. Podemos ver que eles estão. O Elimbi está em sexto, talvez. O Bernardo Chapa aparece um bocadinho mais abaixo, mas ainda assim aparece ainda na primeira página. Portanto, claramente um jogador que tem feito bastantes pontos, especialmente para o custo que tem. No meio campo, entrada do Luís Teves pelo Guitane, troca direta, muita influência no Gil Vicente. Já falei bastante sobre este jogador em praticamente todos os meus vídeos, na realidade. O Sudakov tem tido uma influência muito grande desde que chegou ao Benfica e começou a ter minutos. O Pote também, e normalmente a contribuição vem em forma de golos, que é muito importante para uma competição ou um jogo como a Fantasy. E depois Samu e Luís Soares, que são os dois avançados titulares dos três grandes que me permitem, que o meu orçamento permite neste momento. Outras hipóteses seriam possivelmente a saída do Diogo Costa ou do Dal e ir buscar aqui um jogador mais em conta, por exemplo, o Conan do Gil Vicente, e atacar depois aqui algumas jornadas em que o Gil Vicente possa ter um calendário mais favorável, que vai ser uma realidade até à 17ª jornada, depois da 7ª jornada, aliás, e até à 17ª não vão jogar com nenhum dos grandes nem em Braga. Portanto, tem aqui uma série de jogos que pode permitir-lhes, de facto, muito bons resultados. A nível de guarda-redes, depende um bocadinho, mas provavelmente selecionaria se calhar o Sequeira. O Caio Seco não me parece ser titularíssimo, e portanto o Sequeira talvez seja a melhor opção a 4,5. O Mista também não é propriamente uma má opção, mas eu acho que existe maior segurança em selecionar outro guarda-redes ou outro defesa de 4.0 do que um guarda-redes e manter a segurança do Diogo Costa. Depois também existe a questão do Alberto Costa, será que ele volta atempadamente ou não para a jornada 7? É improvável, mas poderíamos sabê-lo. Se baixasse de facto aqui um destes jogadores para um orçamento mais baixo, isso depois permite-me melhorar algum jogador, como por exemplo o António Machado, por outro médio de 5,5, como talvez o Livolan. O Juará, honestamente, eu não gosto muito do Juará como opção, nem do Guitane. Talvez a melhor opção a esse valor seja mesmo o Juará. O Begraoui é o ponta de lança do Estoril em grande parte dos jogos, também pode ser uma opção a considerar. O Lisiero tem muitos minutos. Se calhar a forma mais fácil é mesmo colocar aqui o número de minutos e o orçamento. O Stepanovic também é uma opção interessante. O Wolfsgrove tem feito todos os minutos praticamente e bate muitas bolas paradas.
mas permitia-me de facto então melhorar o António Machado, ou até passar de Froholt para Gabri Veiga, mas eu acho desnecessário. E também me permitiria melhorar o avançado do Maresi para o Chucho Ramírez, por exemplo, apenas com 1.5, portanto nem era preciso uma grande diferença, permitia-me ter o Ornicek e o Chucho Ramírez em vez do Diogo Costa e do Maresi, que provavelmente até é uma melhoria. Fiquei sem bateria, mas estava apenas a dizer que a alteração de um defesa para um defesa mais barato me permitiria melhorar também o Maresi e basicamente é essa é esta a estrutura que eu imagino numa equipa de wildcard neste momento. A minha preferência, no entanto, é guardar o wildcard até à jornada 9 e espero conseguir fazê-lo. No vídeo de antevisão voltamos a falar sobre a equipa e se a minha ideia mudou de alguma forma. E por hoje é tudo. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Deixem um like, comentem, subscrevam o canal e eu vou continuar a trazer estes vídeos de antevisão e rescaldo para todas as jornadas. E continuação de uma boa semana a todos. Obrigado.